Bom dia pessoal, e aí como estamos? Eu vou colocar no modo tela cheia para facilitar. Então hoje a gente vai trabalhar acerca da sexualidade da adolescência do homem, né? A gente vai ver as fases no desenvolvimento do homem, desde a infância até a puberdade, de acordo com Freud. Então primeiro vamos falar sobre sexualidade. Pessoal, a sexualidade é uma das características mais importantes do ser humano, certo? Desde o tempo dos primórdios já tratava-se a questão da sexualidade, né? Do prazer. Ok? Então, as manifestações sexuais podem ser visualizadas, para vocês terem ideia, inclusive na ultrassonografia. Às vezes é observado, por exemplo, a ereção peniana, né, das crianças, logicamente, do sexo masculino. Então, as sensações sexuais estão presentes durante todo o desenvolvimento da criança, desde a amamentação até o início pubertário, que é a fase da puberdade. Então, no decorrer do desenvolvimento da criança até a fase da puberdade, existem as fases também da sexualidade, ok? É justamente com a chegada da puberdade em que o ser humano torna-se apto a concretizar a sexualidade, até porque ele já tem, o seu corpo já é adaptado, né? Fisiologicamente, já tem os hormônios também, já consegue procriar, certo? Então, o ato sexual, ele torna-se mais realizado nesse momento, né? É o momento mais apto para realizar, melhor dizendo, a questão da sexualidade. Permite tanto o prazer erótico, como eu falei anteriormente, como a questão da procriação, ok? E então a relação da sexualidade com a cultura, né? A gente sabe disso, cada país tem uma cultura diferente em relação à sexualidade, né? Tem alguns países que se assemelham, tem outros países que são bem radicais em relação à sexualidade, né? Como, por exemplo, a retiração do clitóris em alguns países, né? Aqueles países da Índia, por ali, os países asiáticos, não sei asiáticos, né? Mas os países ali do Oriente Médio, enfim, para a mulher não sentir prazer. Certo? Depois vocês deem uma pesquisada em relação a isso, como a questão da circuncisão nos homens também, enfim. Então, apesar disso, o processo de adaptação cultural do ser humano, o controle da sexualidade é um dos aspectos centrais. Praticamente todas as culturas impõem alguma das restrições ao comportamento sexual, né? O que chamamos de tabus. Então, algumas sociedades elas impõem tabus em relação à sexualidade. Por exemplo, aqui no Brasil, na região Nordeste, tem muito tabu em trabalhar a questão da sexualidade. A questão do diálogo em casa é bem complicado entre os pais e os filhos, né? Então, a questão da sexualidade, muitas vezes, o adolescente ela aprende de forma errônea com os colegas, com os amigos ou na internet, né? Porque os pais eles têm um tabu em relação a falar da sexualidade. Acha que se falar de sexualidade vai estar estimulando a criança ou adolescente a realizar o ato mais precocemente. Então, enfim, então há um estigma que a gente tem que modificar. Nós, como profissionais da saúde, a gente tem que modificar. A questão de trabalhar a sexualidade com os adolescentes, né, é algo primordial. É saúde pública, né, gente? Faz toda uma diferença. Então, de acordo com Freud, que é o pai da psicanálise, né, ele elaborou uma teoria sobre a sexualidade. Ele classificou o desenvolvimento sexual em 5 fases. Quais são essas? Oral, anal, fálica, latência e genital. Certo? Então, conforme a idade do indivíduo e a localização corporal, a principal fonte de sentimentos prazerosos vai destacar a questão das fases. Então, as fases estão relacionadas com a localização do corpo, que desperta esse sentimento de prazer. Segundo Freud, no curso de desenvolvimento, a criança passa por uma série diferente de estágios. Certo? São aqueles estágios que eu mencionei anteriormente. Em cada estágio, a energia sexual se focaliza. É investida, como diz Freud, em uma determinada parte do corpo, que ele chamou de zona erógena, como por exemplo a boca, o ânus e os genitais. Os princípios, a partir dessa teoria, existem os seus pressupostos, certo? Por exemplo, todo desenvolvimento é energizado por impulsos instintivos fundamentais, determinado por 3 forças motivacionais básicas. Isso de acordo com Freud, viu, gente? Os impulsos sexuais, que Freud determinou de libido. Existem os impulsos de preservação à vida, ou instintos como a fome, a dor, a pessoa em busca, né, de sanar essa fome, de sanar a dor. E os impulsos agressivos, né?
Então, dos três, ele considerava o mais importante o impulso sexual, certo? Até pela questão da procriação e de desenvolvimento. Então, no estágio 1, gente, que é o primeiro ano de vida, o primeiro contato que a criança tem com o mundo é através do que? Da boca. Então, daí surge a questão da sensibilidade nessa região, nessa área, certo? Freud enfatiza que a região oral, a boca, a língua e os lábios tornam-se o centro de prazer para o bebê, né? Então, o bebê, no processo de amamentação, por exemplo, ele está satisfeito, está feliz, porque ali é um momento de prazer para ele, né? Sua primeira ligação afetiva é com quem lhe proporciona prazer na boca, geralmente sua mãe, não é assim? Não só também na amamentação, mas através da chupeta, né? Através da mamadeira, enfim. Então, esse processo de sugar, né? De chupar a chupeta, os objetos, colocar objetos na boca, ele está ali conhecendo o mundo através da região oral. Certo? O segundo ano de vida é o estágio anal. Na medida em que prossegue o processo de maturação, a parte inferior do tronco torna-se mais controle maior, voluntário, nos esfíncteres, né? O esfíncter anal, por exemplo, ela tem um controle maior. Então isso é um momento de prazer para ela, né? Por exemplo, fazer cocô e chegar para o pai, para a mãe, diz que fez cocô no cantinho certo. Então é um momento de prazer para a criança, né? Então a criança concentra grande parte da sua energia na aprendizagem desse controle e fica atenta à manipulação. E interessante é isso. Por exemplo, a questão da higienização, para ela já torna-se algo diferente, né? Algo prazeroso, o processo de higienização. Então o bebê torna-se cada vez mais sensível nessa região anal e começa, melhor dizendo, a conseguir prazer nos movimentos do intestino. Então, a partir do momento que ela consegue fazer o processo de digestão, a partir do momento que ela consegue defecar ali, é um ato de prazer para ela. E o estágio fálico, que é de 3 a 6 anos de idade, é a passagem do prazer da região anal para a zona genital, né? É uma fase marcante de descoberta dos genitais, olha aí. A presença do pênis nos meninos e a ausência nas meninas. Aí muitas vezes a menina, ela pensa o seguinte: poxa, por que ele tem e eu não tenho? Né? Por que ele tem um pintinho e eu não tenho um pintinho? E ela acha que ela não ganhou, né? E aí desperta a questão do sentimento de inferioridade. É por isso que é importante a participação dos pais na orientação da criança, na explicação da criança, né? Certo? É interessante também, quando a gente vê o seguinte, nessa fase, percebemos uma ligação afetiva preferencial da criança pelo genitor do sexo oposto. E a gente chama de complexo de Édipo, ou seja, a criança ela passa a ter um interesse pelo pai e vice-versa, a menina, né, a menina pelo pai e o menino pela mãe. Observe que nessa fase a menina ela se veste parecida com a mãe para atrair mais a atenção do pai e vice-versa, né, gente? Interessante isso. O menino ele passa a se comportar parecido com o pai, querendo vestir as roupas parecidas com o pai também para atrair a atenção da mãe, né? Então, um conjunto de desejos nesse momento, organizado, amoroso, né, que a criança experimenta em relação aos seus pais. A criança começa a se masturbar por sentir prazer nesse ato, involuntariamente, ela começa a se tocar no banho, enfim, quando vai fazer cocô, por exemplo, xixi, mas ela é um momento dela descoberta, né, das genitálias, enfim, é um momento prazeroso para a criança. Estágio da latência, que é de 7 anos à puberdade, né? Nessa idade as crianças já estão na escola, iniciando sua aprendizagem formal. Então ela passa a direcionar o seu foco para as atividades escolares, né? Ela esquece mais a questão da energia libidiana, né? E passa a focar nas suas atividades escolares, na questão da socialização com os coleguinhas, né? Então ela passa a conviver mais. Por isso esse sentimento mais prazeroso voltado para a escola, para os coleguinhas, para outras crianças. Então ela se desliga parcialmente das questões relativas às suas genitálias. Estágio genital, puberdade a 18 anos. Então é nessa fase em que os estímulos hormonais estão à flor da pele, né, propicia uma intensificação das emoções sexuais. Então ocorre o desenvolvimento dos órgãos genitais, o corpo, né? Há um aumento do desejo sexual, que agora tem um órgão sexual pronto para consumá-lo. Agora
fisiologicamente, ele tem uma genitália apropriada para ocorrer o processo de cópula, né, gente? Na fase pubertária, em que os órgãos genitais estão bem desenvolvidos, ou em desenvolvimento ainda, né, os adolescentes se masturbam pensando em alguém, imaginando uma pessoa, alguém, e imaginando também a questão do ato sexual. É nessa fase que ocorre o início da atividade sexual genital propriamente, né, como eu já havia falado anteriormente. Também há uma reativação do complexo de Édipo, que é aquela questão de se interessar pelos pais, né, do sexo oposto, certo? A menina pelo caso aqui adolescente pelo pai e o adolescente do sexo masculino pela mãe. Pessoal, na adolescência é caracterizada-se por 3 fases, né? A precoce, a média e a tardia. A gente vai iniciar aqui com a precoce, certo? Que é a adolescência dos 10 aos 14 anos. Esta é a fase da grande transformação biológica, em que o comportamento sexual depende dessas mudanças físicas, né? Só a partir dessas transformações biológicas é que há um interesse na questão sexual, né? Por exemplo, a questão hormonal, a questão das mudanças físicas, né, que propiciam, logicamente, uma condição ideal para realizar a atividade sexual. Os adolescentes eles ficam se comparando uns aos outros, como há uma grande variabilidade no desenvolvimento pubertário. É interessante que é um momento, né? Os adolescentes, os meninos ficam se comparando, o tamanho da genitália, né? No caso das meninas, os seios, elas ficam se comparando com as coleguinhas, né? Enfim, mas é normal. Eles se sentem envergonhados e já não trocam de roupa na frente dos pais, né, irmãos? Nessa fase aí, tem aquele costume de trocar de roupa, que não tinha nenhuma preocupação em relação a isso. Nessa fase, de 10 aos 14 anos, eles começam a não querer mais trocar de roupa na frente do pai ou da mãe, né? Tem dificuldade de conversar com os adultos, né? Começa a viver no seu mundinho. Nesta etapa, a masturbação é a conduta sexual mais frequente, porque está se descobrindo, né, pessoal? O adolescente nessa fase ele tá se descobrindo. As mudanças do corpo nesse período são rápidas, né? E até assustam. Sintomas hipocondríacos e de psicossomáticos são frequentes, como bulimia, anorexia, cefaleias, alergias, depressão e etc. Né? É interessante que o adolescente ele somatiza muito as coisas. Então, às vezes, coisas simples eles tornam uma coisa grandiosa. Né? Então, a questão da bulimia, de provocar o vômito, né, gente? Porque se acha gorda, a menina ou menino, anorexia, que tá magro, mas mesmo assim se acha gordo, então passa a não querer comer mais, enfim. Aí tem as dor de cabeça, principalmente as meninas em relação à questão menstrual, enfim, a TPM, né? Aí tem as alergias, depressão. Interessante que adolescente é bem comum, eu estava pesquisando, adolescente com depressão, né? Então tem que ter um cuidado, porque eu observei também em alguns artigos que está ocorrendo muito suicídio entre os adolescentes. Então tem que ter muito cuidado, os pais têm que ter uma atenção redobrada com os adolescentes. Essa sociedade que a gente vive, em que o pai e a mãe trabalham, né, a maioria das vezes, principalmente nas capitais, os filhos eles crescem sozinhos. Então, gente, a questão da ausência dos pais interfere consideravelmente na questão comportamental desse adolescente, né? A importância dos pais em estarem sempre presentes, conversar, dialogarem com seus filhos. Adolescente médio, 15 a 16 anos. O relacionamento amoroso, namoro ou ficar com alguém, geralmente se inicia nessa fase, né? Já há uma aceitação maior das transformações físicas, resultando em um corpo adulto com capacidade reprodutiva. Porque até então, muitos adolescentes não aceitavam, principalmente os homens, né? Achavam bastante estranha a questão dos braços muito longos, as pernas muito longas, se acha feio, né? Se achavam feio, né? Enfim, e nessa fase de 15 a 16 anos começa a ocorrer a aceitação do corpo, essas mudanças. Porque até então, gente, está naquela transição, né? Transição de criança para adolescência, está no processo de transição. Agora não, ele já se descobriu adolescente, e ele já se reconhece como adolescente e já se reconhece também como num processo de transformação para a vida adulta.
Então já tem uma capacidade de reprodução nessa fase. Adolescência média, como continuando, o namoro, as carícias são progressivas até culminar com a relação sexual genital, que ocorre geralmente nessa fase. Pode haver relacionamentos e fantasias homossexuais, que não implicam uma homossexualidade futura, e sim uma experimentação sexual. Existem adolescentes que têm uma experimentação com pessoas do mesmo sexo, né? Coleguinha, mas isso não quer dizer que ele seja homossexual, seria só uma experimentação, né? É uma questão de uma descoberta, enfim, tem adolescentes que acometem isso, mas não quer dizer que eles sejam homossexuais, ok? Nesta etapa, a identidade sexual já está definida, certo? Então ele já se identifica, até uma identidade sexual já bem definida, né? Por exemplo, ele já sabe se ele gosta do sexo oposto, gosta do mesmo lado, né? Na tardia, que é 17 a 20 anos, se ele é homossexual ou não. Tem uma maior estabilidade afetiva, que favorece a busca de um objeto amoroso único, né? Então, consequentemente, nessa fase ele procura a não ter mais a questão dos ficas, mas sim um namoro fixo, certo? Um namoro único. O namorado apaixonado é frequente, o namoro apaixonado, então passa a ter um relacionamento mais próximo do namorado, passa a ser mais frequente. À medida em que há maior maturidade psicológica e social, o jovem evolui para a independência econômica da família e para um relacionamento efetivo mais duradouro. É nesse momento que o adolescente ele se vê na necessidade de trabalhar, certo? De ter a sua renda, de ser independente da sua família, e consequentemente já pensa em um relacionamento mais duradouro. Freud também disse, gente, eu estou falando tudo de acordo com Freud, tá ok? Freud diz que somente após a puberdade que o comportamento sexual assume sua forma definitiva, certo? Somente após a puberdade, ok? Que a gente sabe que a puberdade tem a fase da puberdade, como eu mencionei anteriormente, então só após essa fase é que o comportamento sexual assume sua forma definitiva. O que quer dizer isso, professor? O comportamento sexual assume sua forma definitiva. É a questão da maturidade sexual, certo? Saber a questão do relacionamento, como eu falei para vocês, se, por exemplo, anteriormente ele ficava com um ou com outro, agora tem um relacionamento fixo, certo? A questão da orientação sexual também, então ele assume a sua forma definitiva só a partir após a puberdade, certo? A identidade sexual só é consolidada no final da adolescência, com a passagem para a idade adulta. É nessa fase que eu falei anteriormente, ok? Quando o adolescente procura um serviço de saúde, por qual motivo? Gente, é um momento que a gente tem que aproveitar, né? Quando um adolescente vai ao serviço de saúde, você como profissional da saúde, você tem que aproveitar esse momento para dar orientações, falar sobre questões sexuais, identificar se há algum problema nessa área, né, da sexualidade. Enfim, você como profissional da saúde tem que aproveitar essa circunstância, esse momento, né? É interessante, é necessário sempre abordar junto ao adolescente e sua família sobre as transformações que ocorrem no seu corpo. Muitas vezes ele fica apreensivo, então você tem que orientar que essas mudanças são normais, para ele ir se acostumando com aquela situação. As sensações sexuais, orientar sobre isso, que é normal, o desejo, o despertar desse desejo, né? O caráter normal da masturbação, a gente tem que também explicar que é normal, tanto o menino quanto a menina se masturbar, faz parte do desenvolvimento dela, né, para ela se conhecer, autoconhecimento, a questão do autoconhecimento. Conversar sobre algumas curiosidades sexuais, certo? Falar sobre a questão do tamanho do órgão genital, principalmente nos meninos, na questão do processo de desenvolvimento. O ato sexual propriamente dito e suas consequências. Então, o profissional da saúde ele tem que ter a mente aberta, né? E outra coisa, ganhar a confiança desse adolescente. Porque o adolescente ele só vai se abrir, só vai falar para você a partir do momento que você ganha a confiança dele. Caso contrário, ele não vai falar, certo? Ele fala para um amigo, para uma amiga, mas ele não vai falar para o profissional, porque ele primeiro tem que ganhar a sua confiança.
É necessário orientar o adolescente e sua família sobre também enfatizar que o ato sexual envolve duas pessoas, é de caráter íntimo e privativo, ou melhor dizendo, privado, que ambas têm que estar de acordo com o que está sendo feito e, portanto, prontas para assumir as responsabilidades advindas desse ato, né, gente? Por isso que tem que ter muita responsabilidade, muita maturidade para iniciar a atividade sexual. No caso de adolescente que já tem uma atividade sexual já iniciada, trabalhar em relação ao planejamento, em relação a utilização de anticoncepcionais, por exemplo, a utilização de preservativo para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, né? Enfim. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Aqui as referências. No caso aqui eu sou uma referência. Certo? Obrigado. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do privado ou até no grupo. Pode ser também a dúvida de alguém. Um abraço. Um cheiro no coração de vocês, bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser.